Boa noite, irmãos. Para a meditação nossa desta noite de quarta-feira, eu escolhi o texto de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 22, que diz assim: Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é já existiu, e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Vi também que debaixo do sol havia a maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornarão ao pó. Quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Deus abençoe esta palavra aos nossos corações, irmãos. Tem como tema hoje a nossa meditação, tem como tema: há um tempo para todo propósito. Semana passada nós trabalhamos aqui o capítulo 2 de Eclesiastes, e na mesma linha do que a gente abordou no capítulo 2, nós vamos abordar também esses versos que nós acabamos de ler aqui, que vão dos versículos 12 até o versículo 21. E o que chama a atenção aqui nesses versos lidos? A palavra do escritor, ele afirma o seguinte, que, voltando ao que a gente já tinha falado antes, a alegria de um trabalhador e o prazer de um trabalhador está em usufruir o fruto do seu trabalho. A alegria de um trabalhador está em usufruir o fruto do seu trabalho. Isso por quê? Porque na palavra do nosso pregador, há tempo para todo propósito diante de Deus. Aqui debaixo do sol há tempo para todo propósito, há tempo para tudo. O capítulo 3 trata disso, o tempo certo de todas as coisas. Do primeiro verso até o versículo 11, que é o texto que a gente não leu, mas se os irmãos meditarem nele em casa, vão perceber que ele traz aqui uma lista grande de coisas que podem acontecer em determinado tempo, que não pode acontecer, de situações que a gente pode viver e outras situações que a gente provavelmente não vai viver. Então o objetivo aqui é mostrar que não se pode perder tempo. O trabalho, por exemplo, o propósito do trabalho é alegrar o coração do homem. E ele diz, compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto ele vive, alegrar-se. E ele coloca no versículo 13 que um dos prazeres da vida é comer, beber e desfrutar do trabalho. Isso é um presente de Deus, comer, beber e desfrutar do trabalho como sendo um presente de Deus. Ele vai desenvolvendo o pensamento para explicar uma coisa muito interessante mais à frente. Ele diz o seguinte no versículo 14: Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para os homens, para que os homens o temam. Se alguém decidir viver em alegria, é assim que ele vai viver, porque Deus planejou isso por toda a eternidade.
Se alguém decidir viver em tristeza, é assim que ele vai viver por toda a eternidade. Tanto tristeza na terra quanto tristeza nas regiões celestiais após a morte, não especificamente o céu, porque a ausência de alegria na terra pela presença de Cristo produz perdição e condenação. Então, se uma pessoa busca apenas alegrias terrenas, sem a alegria de Deus, ele não vai para o céu. E se ele vive na terra apenas em função das tristezas que a vida proporciona, sem haver nele temor e confiança em Deus, ele também não vai para o céu. Mas se houver nele alegria na terra, pela confiança e dependência em Deus, ele vai para o céu. Então a alegria, ela será eterna e a tristeza também será eterna. O escritor diz que Deus faz isso para testar os homens, para fazer com que os homens tenham temor a Ele, fazer com que os homens escolham obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Tristeza, quando vem, é para que possa despertar em nós uma busca pelo Senhor, buscar a direção de Deus, caminhar em direção ao Senhor. Por isso, às vezes, Deus permite a tristeza. Mas o que Ele determinou para nós desde a eternidade vai se cumprir. E o plano de Deus foi em Cristo Jesus, quando Ele enviou Jesus ao mundo, foi proporcionar a nós uma vida na terra que fosse uma vida abençoada. E, como resultado da fé, tivéssemos também a vida celestial, abençoada pela salvação. João capítulo 10, versículo 10, texto que os irmãos conhecem muito bem, Jesus fala sobre isto. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, em outra versão, e tenham com qualidade. O versículo 15 diz: o que é já existiu e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. A palavra que trazer de novo em outra versão é o mesmo que pedir contas. Como foi que nós vivemos na terra e como você está vivendo na terra, você vai prestar contas a Deus, seja de alegria, seja de tristeza. Há tempo para tudo, para todos os propósitos de Deus. Então é preciso entender esse tempo e os tempos para viver em todos os momentos segundo a vontade de Deus. Tanto Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e também quando ele escreve Romanos, lá no capítulo 14, versículo 12, ele diz nesses versos que todos nós vamos precisar comparecer. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e todos nós vamos prestar contas a Deus. Do bem e do mal que fizemos ou deixamos de fazer. Então vejam bem, quando Deus permite o bem ou permite o mal, é para nos provar, é para que nós aprendamos a temer o Senhor e buscar o Senhor. Esse é o propósito de Deus. Por isso o tema: há propósito para tudo debaixo do céu, né? Há tempo para todo propósito. Então, eu e você vamos comparecer um dia perante o tribunal de Jesus, porque Deus estabeleceu assim. E nós vamos prestar contas ao Senhor da nossa caminhada e da nossa jornada, se foi um caminhar debaixo do temor de Deus, da obediência a Deus e da fidelidade ao Senhor. Outra coisa que ele chama a atenção aqui, verso 16: vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça. Eu disse no coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Percebe, irmãos? Aqui a gente reforça o fato de que todos vamos comparecer um dia perante o tribunal de Jesus e vamos prestar contas de como nós vivemos a nossa vida aqui na terra, seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos de alegria, porque tudo Deus fez com propósito, para que o homem tema o seu nome, para que o homem obedeça aos seus mandamentos, para que o homem ande nos seus caminhos. Esse era o propósito de Deus em todas as coisas que Ele permite ou faz acontecer em nossa vida.
Verso 18 diz: Eu também disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornarão ao pó. Olha que coisa. Evidentemente que, em termos espirituais, o homem é superior aos animais, tem mais valor do que os animais. Mas o que o autor quer dizer, irmãos, é que o homem e os animais têm o mesmo destino, é a morte. Todos vieram do pó e ao pó eles vão voltar. Durante essa nossa existência na Terra, seja a existência dos homens, seja a existência dos animais, Deus alimenta, Deus cuida, Deus provê a necessidade de todos nós. Jesus Cristo reforça isso no capítulo 6, versos 25 até os versículos 34 do Evangelho de Mateus, quando ele fala que não se deve viver ansioso com nada, com coisa nenhuma. Aí ele começa a comparar a vida do homem com o lírio do campo, com as aves do céu. E ele diz que Deus cuida dos animais, dos pássaros. Deus cuida do lírio do campo e cuida de nós também. E ele diz que nenhum homem deveria viver sem fé. Porque se Deus cuida dos animais e protege e supre cada necessidade, e também das plantas, Ele fará conosco muito mais. Porque nesse sentido, na comunhão e na relação do homem para com Deus, nós temos maior valor do que os animais e maior valor do que as plantas, que o fogo vem e destrói e queima. Mas a nossa fonte, a nossa origem, o destino entre homens e animais é o mesmo, a morte. A morte nos iguala. Por isso não há espaço para vaidade, não há espaço para orgulho, não há espaço para arrogância, não há espaço para blasfêmia, porque a morte iguala a todos, homens e animais. A diferença se encontra nas questões espirituais. O ser humano é um ser espiritual. A vida que há em nós, a vida eterna, veio do Senhor. O Espírito que há em nós veio do Senhor e para o Senhor ele vai retornar. O verso 21 diz assim: quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra? Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? O escritor, ele não está dizendo que está em dúvida acerca do destino espiritual dos homens ou do destino espiritual dos animais. O que ele está dizendo, irmãos, é que a morte nos iguala a todos. Mas na questão da alma espiritual, da salvação, animal não tem. Animal não vai para o céu. Se houver animal no céu, não foi por necessidade de conversão a Jesus. Isso é obra e graça de Deus que a gente não tem como discutir e debater essa questão. Poderá ter animal no céu? Animais? É possível. Mas estarão lá porque se arrependeram dos pecados? Não, irmãos, absolutamente. Quem peca é só o homem. E o pecado do homem afeta toda a natureza, toda a criação divina. Mas o homem, se ele não se arrepender do seu pecado, ele está perdido. Ele está condenado. O espírito do homem foi criado para a glória e louvor do Senhor. Todos nós fomos criados para louvar e adorar o nome do Senhor. Onde vai estar a nossa alma quando deixarmos esse mundo? Essa é a pergunta que temos que fazer. O autor chama atenção para o prazer desta vida terrena como fruto do trabalho.
mas o prazer espiritual é o temor a Deus. Ele fala sobre isso, por exemplo, no capítulo 12, no seu livro mesmo, aqui de Eclesiastes, versículo 13, versículo 14. Agora já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Qual é o propósito do homem? Temer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos. Este é o propósito do homem. Tudo que Deus faz é para cumprir esse propósito na nossa vida. Porque Deus levará a juízo tudo que foi feito até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Chegará o dia em que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, como diz Paulo lá em Romanos e também em 1 Coríntios. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Chegará o dia do juízo, chegará o dia do julgamento. Qual é o destino? Qual é o destino? Quando ele diz no verso 22, a parte final, pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Quem o levará a ver? Nosso Senhor Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 1 e 2, diz assim: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, o capítulo 14 de João, verso 1 e 2, responde a essa indagação. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Homem nenhum poderá nos levar, nenhum membro da nossa família. Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, este vai nos mostrar e revelar o destino de cada um de nós, que pela fé em Cristo nosso Senhor e Salvador, porque nele nós cremos, então o nosso destino é a morada eterna, é estar com ele na glória, nas mansões celestiais. O nosso coração é consolado e confortado pelas palavras de Jesus em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Irmãos queridos, há um tempo para todo propósito, tempo para tudo neste mundo. E enquanto vivermos neste mundo, o escritor diz, o motivo da sua alegria deve ser o fruto do seu trabalho. E quando deixar este mundo, o motivo da nossa alegria é entrar nas mansões celestiais, na morada eterna, preparada por Jesus para cada um de nós. Vivamos nesse tempo com alegria no coração, alegrando a nossa vida com tudo que Deus nos proporciona. E alegremos o nosso coração, irmãos, na esperança da salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe ricamente e que entendamos e cumpramos os propósitos de Deus para a nossa vida, cada momento da nossa existência. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, no nome de Jesus, pelo cuidado paterno, bendito, glorioso do Senhor, todos os dias da nossa vida. Obrigado por estar nos abençoando e abençoando a tua igreja nestes dias. Dias de risco, de ameaça, de medo, de vírus que atormenta, de preocupações, de inseguranças, mas nós temos a presença do Senhor e o cuidado do Senhor. Teu Espírito está conosco, trazendo paz ao nosso coração, às vezes tomados de preocupações, às vezes tomados de angústia, às vezes tomados de grandes ansiedades, mas a paz que vem do Senhor é o nosso bálsamo, é a nossa alegria. Nós esperamos no Senhor e aguardamos no Senhor, nos alegramos em Ti e oramos ao Senhor na gratidão do nosso coração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tua bondade e por tua misericórdia, Senhor. No nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.